Então vamos lá, tudo bem? Começando a nossa live de hoje, em que a gente vai continuar a nossa, a nossa, a nossa, as nossas tratativas, né? A nossa apresentação sobre temas atuais de direitos do consumidor e a forma como eles são cobrados nesses temas são cobrados na prova da OAB. E o tema de hoje, continuando sobre tutela dos consumidores em juízo, nós vamos falar sobre o último aspecto da defesa dos consumidores perante o Poder Judiciário, que é a tutela coletiva, ou seja, os mecanismos que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor para proteção coletiva de direitos de consumidores, ou num aspecto de tutela coletiva de direitos individuais, ou de tutela de direitos coletivos. Qual que é a diferença dessas duas expressões? Olha, todas as duas partem primeiro de um pressuposto igual, que a defesa dos consumidores só é efetivamente eficaz, só é efetivamente transformadora se for reconhecido que a gente vive numa sociedade de consumo de massas. E todo tipo de lesão e de violação a direito de consumidores será, na grande maioria das vezes, um risco a uma violação de uma coletividade de consumidores. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você, um dia, tem um produto que apresenta um defeito, que tem um problema, um risco grave desse produto causar um dano a você ou a sua família, significa, quase que necessariamente, que todas as outras pessoas que compraram este mesmo produto ou estão usando este mesmo produto estão correndo o mesmo risco. Isso porque a gente não tem praticamente assim disponível no mercado de consumo hoje em dia produtos que são artesanais. Não que a gente não tenha, temos, a gente até tem que valorizar, né? Coisas produzidas na agricultura familiar, produtos feitos manualmente, de maneira artesanal, especificamente para você. A gente tem que valorizar bastante esse tipo de produtos que estão disponíveis no mercado. Mas você sabe que a grande maioria das coisas que a gente compra, que a gente consome, são coisas produzidas em escala industrial, né? Em massa, produção em massa. Ou seja, é fruto do nosso mecanismo e da constante evolução industrial, né? Tudo é produzido em série, tudo é produzido em massa, e aquilo que você compra no supermercado faz parte de um lote em que milhares ou milhões de unidades iguais àquelas estão distribuídas pelo país ou pelo mundo afora. Então, se você compra um produto alimentício, por exemplo, industrializado, que ele está contaminado, a chance de todo aquele lote, ou vários lotes daquela mesma unidade, também estarem contaminados é muito grande. Se você compra uma televisão que ela para de funcionar, e não foi culpa sua, não foi um mau uso, a chance de todas aquelas unidades daquela mesma série, né, de televisões que foram fabricadas ali em conjunto, no mesmo local, no mesmo momento, também estarem com o mesmo problema, também é grande. A chance de um problema, na verdade, ser um problema de uma coletividade de consumidores é muito grande. Se a gente pensa numa questão contratual, uma cláusula abusiva, uma cláusula ilegal, que coloca você em desvantagem muito exagerada, que você identifica no seu contrato de adesão, por ser contrato de adesão, aquela mesma cláusula está no contrato de todo mundo que contratou aquele mesmo serviço naquela mesma empresa. Uma prática de um banco ou de um plano de saúde de fazer uma cobrança indevida de um serviço que não foi contratado, um reajuste que é considerado ilegal abusivo, ele nunca acontece só com uma pessoa consumidora. Aquilo é um sistema, basicamente, eletrônico, mecanizado de práticas de cobrança da empresa e, portanto, várias outras pessoas que são clientes daquela mesma empresa, daquele mesmo fornecedor, também estarão naquela mesma situação de lesão ou de risco de lesão. O que eu estou dizendo? É muito difícil existir uma pequena causa
individual numa relação de consumo. Apesar dos juizados especiais, da justiça, estar abarrotado de processos e ações individuais, algumas até consideradas de pequenas causas, né? Não existe praticamente causa pequena em direitos de consumidor. Toda causa individual é provavelmente uma amostra de uma lesão coletiva, de um dano coletivo. Por isso que eu disse no começo aqui da minha fala que a forma mais adequada, mais eficiente de fazer a defesa de direitos de consumidores é, na grande maioria das vezes, a causa coletiva, a tutela coletiva. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele inaugurou no direito brasileiro, né, dispositivos muito sofisticados, muito inteligentes de como fazer defesa de coletividades em juízo. Antes do Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, 5 anos antes, nós recebemos no direito brasileiro a Lei da Ação Civil Pública, que ela é de 1985. A Lei da Ação Civil Pública, ela já trazia os instrumentos processuais de como seria possível algumas instituições representarem coletividades em juízo, quebrando então o paradigma de que uma pessoa só pode defender direito próprio, nunca defender direito alheio. Por que que a Lei da Ação Civil Pública quebrou esse paradigma? Porque nós podemos ver, a partir da Lei da Ação Civil Pública, instituições defendendo direitos de particulares, de indivíduos, em coletividade. Que instituições são essas? Previstas na Lei da Ação Civil Pública como legitimadas para promover ações coletivas. O Ministério Público, as associações civis, que defendem temas que podem trazer esses temas, esses assuntos, esses direitos para o judiciário, representando coletividade de pessoas que fazem parte dessa associação ou não, a Defensoria Pública, órgãos públicos que têm pertinência com aquele tema ambiental, de defesa do consumidor, de defesa das mulheres, de defesa de comunidades indígenas, né? Estou dando exemplos de grupos que são vulnerabilizados, às vezes, por atentados a direitos coletivos. Então, veja, uma série de legitimados estão ali presentes. A própria União, os estados, os municípios, por suas procuradorias, também podem promover ações civis públicas com base na Lei da Ação Civil Pública de 1985. O Código de Defesa do Consumidor confirmou isso, confirmou a existência dessas ações coletivas, como ações civis públicas, e ainda trouxe instrumentos mais detalhados, mais sofisticados, de como a defesa de consumidores em juízo, no aspecto coletivo, deve ser recebida e deve ser julgada e deve ser tratada e deve beneficiar também a coletividade de consumidores. Trouxe toda uma definição, conceituação, né, sobre esses direitos coletivos, que inclusive passaram a ser utilizados, esses mecanismos da tutela coletiva de consumidores, como regulamento também geral de tutela coletiva de outros grupos, de outras coletividades que não de consumidores. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a Lei da Ação Civil Pública, ela, em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, ela compõe a base do nosso microsistema ou sistema de defesa coletiva em juízo, não só para consumidores, mas para todas as categorias de coletividade de pessoas. Todas as formas em que a gente se identifica ou identifica outras pessoas em coletividade, né? Coletividade que você consegue identificar quem são as pessoas ou nem sabe quem são essas pessoas. O Código de Defesa do Consumidor se soma com a Lei da Ação Civil Pública para ser essa base, ainda que as ações
não versem exclusivamente sobre direitos de consumidores, né? Então, dada a importância do nosso Código de Defesa do Consumidor, nessa parte em que ele trata das ações dos processos coletivos. Nessa nossa live de hoje, eu vou apresentar aqui, de maneira resumida, as principais definições, as principais regras que estão no nosso sistema de defesa de consumidores em juízo, no aspecto coletivo. E vamos resolver aí umas 3 questões da OAB que eu escolhi, que são bem, bem pertinentes a essa nossa temática. Então, para nos situarmos nesse conjunto de lives que nós estamos, as nossas últimas lives estão falando da tutela de consumidores. E a gente já falou bastante numa primeira live sobre a tutela administrativa de consumidores, a proteção de direitos de consumidores pelo Poder Executivo. Estou falando especialmente dos PROCONs e também do órgão federal que nós temos no Brasil, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que tem competência federal e nacional para tratar de maneira administrativa de casos de violações de consumidores. No âmbito administrativo, as empresas são fiscalizadas, são denunciadas e são penalizadas administrativamente com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor, que prevê, como já vimos, penas de multa, de interdição, de proibição cautelar ou não de venda de produtos e de serviços, suspensão temporária de atividade, cassação de licença, dentre outras penalidades comuns administrativas que os PROCONs e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, podem aplicar. Também, esses órgãos, como os PROCONs, têm a cultura de realizar a solução alternativa de conflitos de consumidores, por meio de conciliações, de negociações ou mediações. Esses órgãos da administração conseguem resolver conflitos individuais entre consumidores e fornecedores. E tem alto índice de resolutividade e já caíram já no gosto da população brasileira e também dos próprios órgãos do judiciário, que incentivam muitas pessoas que utilizem as vias alternativas públicas que nós temos hoje, como são os PROCONs. Hoje são mais de 900 PROCONs espalhados por todos os estados do Brasil. Todo estado e toda capital de estado possui um PROCON estadual e municipal, e em vários estados nós temos aí espalhados muitos PROCONs municipais, como em Minas Gerais, em Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos aí espalhados pelo interior PROCONs municipais também. E, obviamente, além da solução alternativa de conflito, a competência natural, tradicional de fiscalizar e punir, aplicar as penalidades administrativas, como eu disse. Na defesa de consumidor em juízo, nós fizemos uma análise de 2 institutos processuais importantes nas últimas lives. Falamos da inversão do ônus da prova e também já falamos da desconsideração da personalidade jurídica. Se você não acompanhou, assista as nossas lives aqui deste professor Igor Brito sobre direitos do consumidor do IESB, que você vai ver tratativas sobre esses 2 temas. Fizemos 2 lives sobre essas 2 temáticas, pensando especificamente nas ações individuais de consumidores contra fornecedores. E, por fim, o tema de hoje, a tutela coletiva, em que a gente tem como legitimados o Ministério Público, a União, estados, municípios, os órgãos de defesa, no nosso caso de consumidores, como os PROCONs também, como a Senacom, podendo promover ações coletivas perante o judiciário, ações civis públicas, especialmente, perante o Poder Judiciário, para representar a coletividade de consumidores. As próprias agências reguladoras também são órgãos de Estado com competência, portanto, temática. A Anatel pode entrar com ação civil pública, se quiser, em defesa de consumidores. Não é comum, não é nada comum as agências reguladoras fazerem isso, mas o Código de Defesa do Consumidor permite, não falando especificamente em a palavra agências reguladoras, mas fala
órgãos ou entes, instituições de Estado que têm pertinência temática com temas de defesa de direitos de consumidores e que pode promover as ações civis públicas, mas não é comum. Não é comum nem os PROCONs, nem as agências reguladoras promoverem essas ações, mas o CDC permite, né? Defensorias públicas, né? Ou seja, a defensoria pública pode tanto entrar com ações, defensores públicos podem promover ações individuais, como também podem promover ações coletivas, e é muito comum Ministério Público e Defensoria Pública promover ações coletivas, ações civis públicas em defesa de coletividade de consumidores. Muito comum. E eu vou destacar aqui uma defensoria pública do Estado. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é grande propositora de famosas ações coletivas, como recentemente uma ação coletiva proposta pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, preocupada com a qualidade e o fornecimento da água, né, para consumidores do estado do Rio de Janeiro, né, ou ações civis públicas promovida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro contra prestador de serviço de transporte urbano, de metrô. Mais recentemente, ainda no tema da água, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública para garantir fornecimento gratuito de água para pessoas em situação de miserabilidade, pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar a fatura de água. E como acesso à água é um direito humano universal, a Defensoria Pública entrou com essa ação para garantir para que famílias de determinadas comunidades, em determinadas características, que consigam demonstrar que não têm condição de pagar fatura de água, elas deveriam ter direito de ter acesso à água, porque é um direito humano universal. Né? E o acesso à água ele é controlado por concessionárias de água, né? Em muitos estados, empresas privadas, não poderia essas pessoas serem cerceadas de acesso à água potável, já que a única maneira que elas têm é pagando e elas não têm condição de pagar. Então, a Defensoria Pública, eu sou um grande fã das ações civis públicas da Defensoria Pública, porque fazem uma defesa de consumidores, de pessoas e coletividades que sem essas ações não teriam nenhuma chance de acesso à justiça para tutela, seja de direitos individuais ou até coletivamente, dada a vocação da Defensoria Pública para enxergar os problemas mais graves e urgentes das comunidades distribuídas, né, nas periferias do nosso país. Deixa eu ver se tem mais aqui. E as associações civis. Né? As associações civis que no Brasil são responsáveis pelas ações coletivas de consumidores de maior repercussão nacional. De maior repercussão nacional. Como as ações contra os bancos, na época dos planos econômicos, né, que no passado aprenderam, né, em razão dos planos econômicos, os bancos, né, puderam reter o dinheiro das pessoas que estavam depositadas em poupança, e quando tiveram a reabertura das poupanças, as pessoas, ao sacar seu dinheiro, a aplicação, né, a atualização e aplicação financeira desses recursos não foi devolvida da maneira correta, o que levou o IDEC, né, a maior associação de consumidores desse país, que este professor que vos fala tem a honra atualmente de ser diretor dessa associação. Então, grandes ações coletivas foram propostas no passado, tramitaram durante 30 anos para garantir que o direito das pessoas serem ressarcidas da atualização monetária e da correção financeira dos seus recursos depositados em poupança que foram negados pelos bancos. E tantas ações contra planos de saúde, contra seguradoras, né? Ações que vão promovidas pelas associações civis. Até hoje, muitas ações são promovidas por associações civis de consumidores contra empresas de diversos portes para garantir a tutela de milhares ou milhões de consumidores brasileiros. Né? Bom, então, olha, nessa primeira parte, já estamos falando, então, quem são os legitimados, né, para promover as ações coletivas de direitos de consumidores. Acho que estou aqui, não era esse dispositivo que eu queria mostrar,
Vamos mais acima, era aqui, ó. Nós temos 3 categorias de ações coletivas que previstas no CDC, e nós vamos falar sobre ela, né? A defesa coletiva de interesses difusos, a de direitos coletivos, estrito sensu, ou de direitos individuais homogêneos, a gente fala isso daqui a pouquinho, mas eu estou interessado mais em falar dos legitimados, como a gente começou falando. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que são legitimados concorrentemente. Ou seja, a princípio, em teoria, não há uma preferência, nem uma hierarquia entre os legitimados. Há só uma ordem aqui de lembrança do legislador, e não é de prioridade, e nem de hierarquia ou de abrangência, entre as 4 espécies de legitimados. A gente tem que interpretar também esse dispositivo junto com a Lei de Ação Civil Pública, né? Que eu já vou abrir aqui também na tela. Esqueci de deixar aberto aqui, para a gente já visualizar também quem são os legitimados que estão previstos como legitimados na Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 1985. Aqui na nossa tela, olha, o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública tem que ser analisado em conjunto com o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, que está aqui na nossa tela também. Então, o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, aqui na tela, a gente tem que sempre analisar em conjunto com o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, da LACP, e o artigo 82 do CDC. Bom, vamos primeiro para o CDC, que está aqui na tela. Né? Quem são os legitimados? Concorrentemente. Ou seja, qualquer um desses aqui podem propor ações de direitos difusos, coletivos estrito sensu, ou individual homogêneo, que daqui a pouco a gente explica a diferença entre essas 3 espécies de direitos e interesses coletivos. Os legitimados concorrentes são o Ministério Público, talvez o mais tradicional legitimado para ações civis públicas, tanto que é lembrado em primeiro lugar pelo legislador, mas não em grau de maior importância, tá? Mas é o mais tradicional legitimado, aquele que tem uma vocação óbvia, mais natural e até constitucional para a tutela de direitos coletivos, já que a natureza, né, do Ministério Público é a tutela dos interesses da sociedade e, portanto, de coletividades, de pessoas, consumidoras ou não. Então, é da tradição do Ministério Público fazer a defesa da sociedade, inicialmente no aspecto criminal e, de maneira mais moderna, no aspecto civil também. A Lei da Ação Civil Pública trouxe, né, consolidou esse papel do Ministério Público na tutela civil da sociedade. E, portanto, o Ministério Público que tem essa vocação mais tradicional e até constitucional quando relacionada a outros. Mas, gente, é ultrapassada a visão de que o Ministério Público é um defensor maior, ou mais importante, ou mais pertinente. Né? Inclusive, tem que dizer para vocês que houveram disputas judiciais entre Ministério Públicos e defensorias públicas, discutindo quem teria mais ou menos legitimidade para propor ações civis públicas, e consolidou que o Ministério Público não está num grau superior, né, do que a Defensoria Pública, por exemplo, para a tutela coletiva. Tá? Mas a gente tem que destacar esse papel tradicional e constitucional do Ministério Público na tutela coletiva de direitos ou da tutela de direitos coletivos. Tá? Tutela coletiva de direitos significa que a gente pode ver direitos individuais que são protegidos coletivamente ou direitos que eles são naturalmente coletivos, eles são por natureza, eles nem sequer são possíveis de serem pensados na defesa individuais, como, por exemplo, a tutela do meio ambiente, né? A defesa do meio ambiente.
ela é um direito coletivo por natureza. Você não consegue nem imaginar como fazer uma defesa individual, às vezes, de algumas violações de direito ambiental, né? Já que ninguém é dono sozinho do meio ambiente, né? O meio ambiente é um direito naturalmente coletivo. A União, os estados, municípios e Distrito Federal, e aí digo a vocês, é muito raro, né, ver a União entrando com ação civil pública, os estados entrando com ação civil pública, os municípios do DF, né, é, digo para vocês que é pontual na nossa jurisprudência, né, achar jurisprudências de ações civis públicas promovidas na defesa de consumidores, estão mencionando, pelos entes da federação, as entidades e os órgãos da administração pública, direta ou indireta. Ainda que seja um órgão sem personalidade jurídica, como um órgão da administração direta, que é um órgão interno a uma secretaria ou ao ministério, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, quais sejam os direitos de consumidores. Então, aqui, por isso que eu falei agências reguladoras, porque são entes da administração indireta com personalidade jurídica própria, ou órgãos da administração pública direta, como os PROCONs, como a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, que é um órgão da Presidência da República, da União. Então, são órgãos que não têm personalidade jurídica própria, ou seja, a personalidade jurídica da Secretaria Nacional do Consumidor é a própria União, né? Esta sim que tem personalidade jurídica própria, né? Como ente central da administração direta, mas a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão interno do Ministério da Justiça, mesmo não tendo personalidade jurídica, ela é destinada à defesa de consumidores, então pode promover ação civil pública. Tem PROCONs em alguns estados que são autarquia estadual. Tem alguns que são fundações. O PROCON do estado de São Paulo é uma fundação pública. O PROCON do Espírito Santo, o PROCON do Distrito Federal, são autarquias. Então, são entidades da administração indireta, né? Para saber isso, você tem que estudar direito administrativo, para saber o que é um ente da administração indireta, que tem personalidade jurídica própria, autonomia técnica e administrativa, como é o PROCON do Distrito Federal, como é o PROCON do Espírito Santo, né? São autarquias, então são entes autônomos, são da administração pública, mas da administração indireta, e, portanto, também, sendo ou não órgãos da administração direta ou indireta, com autonomia ou não, com ou sem personalidade jurídica própria, esses PROCONs que eu mencionei, que são autarquias, como do DF, possuem personalidade jurídica própria e, claro, podem promover ação civil pública. Mas, por exemplo, vários PROCONs municipais, vários PROCONs estaduais, que são órgãos da Secretaria de Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, né? São órgãos internos do estado ou do município, portanto não tem personalidade jurídica própria. Podem promover tranquilamente ação civil pública, desde que sejam, né, órgãos, como são os PROCONs, que reconhecidos, e muitos têm legislação, portaria, decreto que regulamenta suas atividades, portanto são oficialmente públicos para a defesa de direitos de consumidores. Portanto, podem promover ação civil pública. E as associações civis de consumidores, né? Como o IDEC, Movimento das Donas de Casa, né? E outras associações conhecidas, reconhecidas, já que foram constituídas há pelo menos um ano. Essas associações que eu mencionei aqui, Movimento das Donas de Casa de Belo Horizonte, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Instituto Defesa Coletiva, lá de Belo Horizonte, são associações de defesa de consumidores, já constituídas há um ano, são associações civis, então são instituições
de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, associações civis registradas em cartório, constituídas há pelo menos um ano, tem que ter mais de um ano, que incluam entre seus fins institucionais a defesa e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Ou seja, não precisa de autorização das assembleias de associados recorrentemente autorizando isso. Muitos réus ficam questionando isso. Teve muita discussão jurisprudencial, tornando controversa essa regra, se é dispensada ou não a autorização assemblear. Muitas associações preferem toda a assembleia reiterar a autorização, ainda que não seja obrigatório, mas prefere, para não ter qualquer discussão, em toda a Assembleia Geral, realizada anualmente, ao final de um ano, renovar o pedido de autorização de seus associados para propor ações coletivas, ações civis públicas em defesa de consumidores, né, para não ter qualquer tipo de questionamento, mas não precisa ter. A lei dispensa isso e a jurisprudência foi consolidando nesse sentido, apesar de muita discussão, apesar de ser muito controvertido isso também. Né? Ou seja, ficar questionando que os associados autorizam. Se já está previsto no estatuto, também para que tem isso? Né? Então, ou seja, basta botar no estatuto que aquela associação tem como finalidade objetivo, dentre vários, promover a defesa coletiva de consumidores em juízo. Né? Em casos de urgência, essa pré-constituição de um ano da associação pode ser dispensado. Né? Ou seja, às vezes uma associação ela é criada para, por exemplo, uma associação de consumidores vítimas de um acidente aéreo. Né? Associação das famílias de passageiros que estavam dentro de um avião que teve um acidente aéreo. Não dá para esperar essa associação ter um ano para que essa associação entre com uma ação coletiva para reunir ali o direito à indenização de todas aquelas famílias. Então, uma associação de vítimas de uma empresa, elas podem se reunir à associação e não esperar este um ano de Constituição para promover essa ação. Né? Por exemplo, vítimas de um produto que causou dano grave, né, a seus consumidores, um cosmético ou um medicamento ou um alimento industrializado que vitimou várias pessoas por contaminação, por defeito de sua fabricação, ou por defeito de seu rótulo que não alertou sobre efeitos colaterais, ou usos adversos, ou riscos, né, na utilização no consumo desses produtos. Essas empresas podem se reunir, né, em associação para isso. Né? E, caminhando aqui já para o final dessa nossa exposição, quais são os três principais direitos coletivos, interesses coletivos previstos no nosso código? Tá? A gente vai resolver ainda umas 3 questões do AB e vamos usar esses conceitos aqui. E vou explicar o resto do conteúdo com base nas questões. Olha só, nós temos 3 espécies de tutela coletiva de consumidores. Né? Os direitos difusos, como que o texto explica os direitos difusos? São direitos transindividuais, ou seja, são direitos que transcendem. Transindividual, que é até um sinônimo de tutela coletiva, direitos transindividuais, trans vem de transcender, que transcende, né, a esfera de um indivíduo. Também podendo ser entendidos como direitos meta-individuais. Meta é além do indivíduo. Direitos transindividuais ou meta-individuais. Ou seja, são aqueles direitos que você não consegue identificar uma pessoa sozinha como titular daquele direito, né, que foi violado. Quando aquele direito transindividual, meta-individual,
assim conhecido como um direito difuso, ele é violado, significa que todas as pessoas, né, que você não consegue identificar quem são, porque os titulares daquele direito transindividual seriam pessoas indeterminadas, ou seja, você não sabe quem são essas pessoas, não consegue identificar quem são essas pessoas. Quando aquele direito é violado, uma coletividade incalculável, indeterminável de pessoas, ao mesmo tempo, simultaneamente, sofre com aquilo. E elas são ligadas entre si, elas estão reunidas entre si por uma mera circunstância de fato. Por exemplo, são pessoas que moram numa cidade, mesma cidade. Ou, por exemplo, são todas as pessoas do Distrito Federal. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. O PROCON do Distrito Federal, ele proibiu administrativamente, mas ele poderia ter entrado com uma ação civil, se assim quisesse, uma ação civil pública de defesa dos consumidores, para exigir uma defesa, para exigir uma decisão, para pleitear uma decisão judicial de proibição de venda de uma bebida, que era o Del Valle Fresh, da Coca-Cola, distribuído por pela, pela Brasal, empresa distribuidora da Coca-Cola aqui no Distrito Federal. O PROCON do DF, por denúncia do IDEC, tomou uma decisão administrativa de suspender, de proibir a venda desse produto. Por quê? Porque ele tinha um rótulo e uma publicidade enganosa. Ele induzia toda a população a acreditar que aquilo ali tinha, por conta das suas imagens, das suas alegações, das suas publicidades, né, da forma que o seu rótulo estava elaborado e desenhado, uma aparência de que ele era um produto com uma presença significativa de fruta na sua composição, de laranja, de limão, mas na verdade ele tinha menos de 1% de composição de fruta. Quando o PROCON proíbe a venda desse produto, e aí a Coca-Cola, inclusive, recorreu dessa decisão administrativa, e em primeira instância a Justiça do Distrito Federal manteve a decisão do PROCON. Que interesses, que direitos estão sendo protegidos? De quem? A proibição da venda de um produto enganoso, ou poderia ser a proibição de uma venda de um produto perigoso, nocivo à saúde humana. Quem são as pessoas que estão sendo protegidas por aquilo? Todas as pessoas que poderiam acabar comprando esse produto se ele estiver disponível nas prateleiras. Quem são essas pessoas? Quantas elas são? Aonde elas estão? Não tem, é impossível identificar essas pessoas. Como que o Ministério Público, o PROCON, a Defensoria Pública vai conseguir listar quem são as pessoas vítimas daquele risco? Quem foram as pessoas que compraram e foram enganadas? Elas compraram aquele produto e elas foram enganadas por aquele rótulo. Ou quem são as pessoas que evitarão esse dano porque esse produto não estará mais nas prateleiras? Não tem como saber. Essas pessoas, elas estão reunidas por uma circunstância de fato, que são pessoas que moram ou estão no Distrito Federal e que gostam de bebidas adoçadas, bebidas industrializadas. Então, elas estão unidas entre si por uma circunstância de fato. Pessoas que estão ou residem no Distrito Federal, ou estão de passagem pelo Distrito Federal. Elas estão reunidas pela circunstância de fato de estar no Distrito Federal. É isso. Mas quando a empresa é proibida de colocar esse produto no mercado, é um interesse indivisível. Todas essas pessoas naquele momento estão sendo protegidas. Pessoas que são impossíveis de serem determinadas quem são ou quantas são. Pessoas que estão reunidas entre si pelo fato de estarem no Distrito Federal, com um direito que é indivisível, um direito de todo mundo, o direito de ser protegida contra um produto enganoso, né? Isso, e transcende, então, a esfera de qualquer indivíduo. Um direito difuso. Um direito coletivo, estrito senso, seria aquele, transindividual também, de natureza também divisível, mas
As pessoas, elas são identificáveis. As pessoas são determináveis, porque elas estão em um grupo, uma categoria ou classe de pessoas que estão ligadas entre si ou estão ligadas com a parte ré da ação, a parte contrária dessa ação, por uma relação jurídica base. Por exemplo, todas as pessoas que são associadas à associação de moradores daquele bairro, ou a pessoas que são associadas às pessoas que são da associação dos fãs do artista tal, que o show dela foi cancelado, ou a associação das pessoas vítimas daquele acidente aéreo. Né? Ou seja, elas estão ligadas entre si por uma relação jurídica base. Uma associação civil é uma relação jurídica que aquelas pessoas têm entre si. Ou então com a parte contrária. Por exemplo, todas as pessoas que têm um contrato com um plano de saúde Unimed, todas as pessoas que têm um contrato de conta corrente com o Banco Itaú, com o Banco do Brasil, elas estão reunidas, todas elas têm em comum o fato de elas estarem ligadas à parte ré da ação por um contrato, por uma relação jurídica base. Entende? Então, essas pessoas são identificáveis, porque ou são todas aquelas pessoas que fazem parte daquela associação, daquele sindicato, né? Eu consigo saber, tem uma lista de pessoas, você sabe quem são, onde elas estão, qual é o CPF delas, né? Ou então, todas as pessoas que têm um contrato com aquela pessoa, aquela empresa. A empresa, obviamente, ela sabe quais são todos os clientes dela, todas as pessoas que têm um contrato com ela. Ou seja, são identificáveis. Talvez a gente não saiba quem são, quantas são, mas se quiser, você consegue identificar quem são essas pessoas. Então, o direito dessas pessoas também é coletivo de natureza indivisível, porque nós estamos falando, por exemplo, de uma ação que pede a nulidade de uma cláusula. Então, se a justiça, se o judiciário declara que aquela cláusula daquele contrato, que está presente no contrato de adesão de todas essas pessoas que têm um contrato, ou seja, uma relação jurídica básica com aquela empresa, se declara que aquela cláusula é nula, então todo mundo vai ter êxito nesse direito coletivo protegido, porque aquela cláusula será considerada nula em todos os contratos daquelas pessoas. Ou, se aquela cláusula é considerada válida e a ação coletiva é considerada improcedente, todas aquelas pessoas perderam o direito de ver a declaração da nulidade e o banco ou a operadora vai continuar praticando aquela cláusula que elas achavam abusiva, mas foi declarada válida. Ou seja, o direito é indivisível, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, né? Por quê? Porque o direito que está sendo protegido é o mesmo direito igualzinho para todas aquelas pessoas e não é divisível, ou seja, ninguém se beneficia individualmente ou parcialmente daquilo. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Isso é o direito coletivo estrito sensu. Tá? Coletivo estrito sensu. E, por fim, os direitos individuais homogêneos. E a pior explicação está aqui nesse inciso 3, de origem comum. Como que a gente tem que explicar? Os direitos individuais homogêneos, eles são direitos individuais. Individuais. Mas são direitos individuais que eles são iguais, semelhantes. Se eles são direitos individuais, eles são divisíveis. É a única categoria de interesse coletivo divisível. E eles são espécie de direitos transindividuais, de espécie de direitos coletivos, né? Apesar deles serem originalmente direitos individuais que estão sendo protegidos coletivamente. Né? Então, eles são de pessoas identificáveis. Então, aqui a gente poderia anotar que os interesses ou direitos individuais homogêneos são os únicos direitos coletivos divisíveis e também são de categorias de pessoas identificáveis. Por que eles são divisíveis? Porque eles são vários direitos individuais que algum desses legitimados para entrar com ação coletiva, ação civil pública, resolveu entrar com uma ação só para defender o direito de todo mundo. Por exemplo,
toda ação coletiva que pede a indenização de cada uma das vítimas. Então, em algum momento, nós vamos ter, ao final do processo, a identificação de quem são essas vítimas, né? De quem são essas vítimas, e elas vão aparecer nesse processo para habilitar o pedido de liquidação e execução individual daquela sentença coletiva. Ou seja, a empresa é condenada a indenizar todas as vítimas daquela sua prática, e cada uma dessas vítimas poderá, então, aparecer neste ou em outro processo, com a sentença coletiva em mãos, pedindo: eu sou uma das vítimas daquela prática, está aqui a prova de que eu sou uma das vítimas, e eu já sou beneficiado pelaquela decisão do processo coletivo, e eu quero que seja calculada a minha indenização individual. Portanto, a gente tem aqui uma ação coletiva divisível, né? Vamos resolver aqui umas questões da OAB que têm relação com isso. Olha só. Olha aqui, ó. O Ministério Público entrou com uma ação coletiva em face da empresa de leite Vaquinhas Laticínios, em função de descumprimento de normas para o transporte de alimentos lácteos. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização a ser revertida em favor de um fundo específico. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma espécie de interesse difuso. Aqui tem um pedido de direito difuso, tá? Bem como a indenizar os consumidores genericamente considerados. Ou seja, o Ministério Público não sabe quem são as vítimas que bebeu esse leite contaminado pelo transporte irregular dele, mas pediu mesmo assim que que a justiça determinasse, o judiciário determinasse a condenação da empresa a indenizar cada uma dessas vítimas que aparecessem, né? Além de determinar a publicação da sentença em jornais de grande circulação. Para quê? Para que as pessoas que são vítimas, que tomaram esse leite aí contaminado, soubessem que a empresa foi condenada a indenizar a cada uma delas. João, ele é um dos leitores desses jornais e procurou você, como advogado ou advogado, para saber dos seus direitos, já que ele consumiu esses produtos aí, provavelmente contaminados. Então, ele se sente parte dessa coletividade de vítimas. A gente já aprendeu que quando a gente tem um pedido de condenação das vítimas, você tem, então, João, ele é uma pessoa identificável, você tem uma empresa que foi condenada a pagar a indenização a essas vítimas, né, de maneira genérica. Então, João agora tem o direito de aparecer para habilitar, para se habilitar, né, neste processo ou até em outro processo em apartado, mas com base na sentença para receber a indenização que lhe é devida. Ou seja, ele nem precisa entrar com uma ação individual, porque já tem uma ação civil pública que foi proposta, tá? Gente, este aqui é um caso típico de uma ação que tem um pedido de direito difuso, mas essencialmente é uma ação que grande parte dela está voltada à tutela de direitos individuais homogêneos. João poderia ter entrado com ação individual, mas ele foi beneficiado com a ação coletiva de direitos individuais homogêneos. Qual que é a melhor alternativa aqui? Seria de interesse difuso? Por esse motivo, as indenizações pelos prejuízos de João perderão preferência no concurso de crédito frente às condenações de ações civis públicas derivadas do mesmo evento danoso? Não. Essa aqui é melhor ser classificada como ação de interesses individuais homogêneos, né? Ou seja, porque são direitos individuais originalmente que foram defendidos coletivamente, né? E ainda que elas fossem direito difuso, ela não poderia ter esse efeito nas condenações decorrentes de ações civis públicas de direitos individuais homogêneos que tenham sido propostas antes, né? De interesses individuais homogêneos, e nesse caso tem-se por inviável a liquidação e execução individual? Claro que não. João pode sim, ele pode se habilitar individualmente, né, na fase de liquidação para pedir a liquidação do valor da sua indenização e execução individual. É de interesse coletivo, aqui talvez chamando de interesse coletivo estrito sensu, João poderá liquidar a sentença individualmente, mas o mesmo direito não poderia ser exercido por seus sucessores? Não, sucessores é direito individual homogêneo e seus sucessores
poderiam sim sucedê-lo, porque é um direito dele, claro, ele é vítima daquilo. Então, a melhor opção, já descartando, né, seria essa aqui, de direitos individuais homogêneos, João podendo, em legitimidade originária ou por seus sucessores, por meio de processo de liquidação, provar a existência do seu dano pessoal do nexo causal, ao fim de quantificá-lo e promover a execução individual dessa condenação. Né? É a letra D, a resposta mais certa. Vamos para outra aqui, e a gente vai finalizar com mais essa e mais outra. Em virtude de um rompimento de uma represa, o Ministério Público do Acre ajuizou uma ação em face de empresa responsável pela sua construção, buscando condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelos habitantes da região atingida. Né? Então, o que, que nós queremos aqui? Ó? Danos materiais e morais pelos habitantes. De novo, é uma ação de direito individual homogêneo, gente. De novo. Porque eu tenho um pedido divisível aqui, ó. Cada uma das pessoas podendo receber a sua indenização individual por uma ação proposta por um legitimado em face da ré. Né? O pedido foi julgado procedente, tendo sido fixada a responsabilidade da ré pelos danos causados, mas sem especificação dos valores indenizatórios. Ele foi julgado procedente, tendo fixada a responsabilidade da ré, mas sem especificar qual o valor, claro, porque cada pessoa precisa aparecer e dizer qual foi o seu dano, o valor da sua casa, o valor da sua fazenda, o valor dos seus materiais, dos seus bens que foram atingidos, o valor do seu dano moral, que pode variar em razão da extensão dos prejuízos psicológicos, né? Dos prejuízos, dos danos imateriais causados a cada pessoa, né? Vai variar, obviamente. Em virtude dos fatos narrados, Ana Clara teve sua casa destruída, de modo que ela possui interesse nessa indenização que já está garantida pela ação coletiva aqui, proposta pelo Ministério Público. Na qualidade do advogado de Ana Clara, qual que é a orientação correta? Considerando que Ana Clara não constou no polo ativo da indenização, não poderá se valer de seus efeitos? Não. A tutela, está errado isso aqui, a tutela coletiva, ela serve para isso mesmo, para ela não precisar com ação, para ninguém precisar entrar com ação. Né? O Ministério Público já acabou representando o interesse de todas essas pessoas vítimas aqui. Ana Clara e seus sucessores poderão promover a liquidação e execução da sentença condenatória. Essa aqui está, a princípio, a mais correta. Vamos analisar as outras, como a gente já viu na questão anterior. A sentença é nula, pois o Ministério não tem legitimidade para ajuizar a ação no lugar das vítimas. Olha, é reconhecido que o Ministério Público, para interesses sociais, uma tutela de interesses sociais, interesse claro aqui, as vítimas, tem essa questão ambiental aqui, as vítimas, obviamente, têm um interesse social nobríssimo, de valor social muito grave, direito à moradia, direito à dignidade, isso tudo foi afetado. Então, o Ministério Público, né, não só por previsão expressa do CDC da Lei da Ação Civil Pública, mas pela própria Constituição, tem sim legitimidade para isso, está errado. A prolatação da sentença genérica, sem especificar vítimas ou valores, contraria a disposição legal. Claro que está errado essa aqui, por quê? Porque não tem como o Ministério Público saber qual é o valor da indenização de cada um vai sofrer. Por isso que o processo coletivo é interessantíssimo, porque ele tem a fase da liquidação individual. Né? Então, a letra B aqui é a mais correta. Bom, vamos para a última. Posto de gasolina foi demandado pelo Ministério Público devido à venda de óleo diesel com adulterações em sua fórmula, em desacordo com as especificações da Agência Nacional de Petróleo. Trata-se de uma relação de consumo de dano coletivo que gerou uma sentença condenatória. Você foi procurado por um advogado, por um consumidor que adquiriu o óleo adulterado. De novo, nós temos aqui, né, a chance de uma ação de direito individual homogêneo. As três questões relataram de ação de interesse individual homogêneo. Na verdade, essa questão aqui está um meio complicada, porque ela não falou qual foi o pedido, tá? Ela não fala qual o pedido. Então, aqui tá difícil saber qual foi a condenação, tá? Essa questão aqui eu acho que é passiva de nulidade, viu, gente? Ela foi passiva de nulidade, porque ela não diz qual é o pedido. Então, sem o pedido, eu não tenho como saber se é de interesse difuso ou de interesse individual homogêneo. Porque se ela foi condenada a
a se ela foi condenada a ter uma interdição, uma suspensão, ou se ela foi condenada a recolher uma indenização para o fundo de direitos difusos ou de fundo de, de defesa de consumidor de um Estado, ou se ela foi condenada a indenizar cada uma das vítimas, fica difícil ter uma exata noção do que era essa ação aqui, mas vamos seguir aqui. Você foi procurado como advogado por um consumidor que adquiriu óleo diesel adulterado no posto de gasolina para orientá-lo. Né? Essa pessoa se sente vítima dessa mesma prática que foi objeto dessa ação. Assinale a opção que contém a correta orientação a ser prestada ao cliente. Cuida-se de interesse individual homogêneo, bastando que, diante da sentença genérica, o consumidor liquide e execute individualmente, ou ainda habilite-se a execução coletiva para definir o quanto debeta, ou seja, o quanto lhe deve, o quanto lhe é devido. Essa aqui pode estar certa, ela pode estar certa. Deverá o consumidor se habilitar no processo de conhecimento nessa qualidade, sendo esse requisito indispensável para fazer jus ao recebimento de indenização de caráter condenatório à decisão judicial? Essa também poderia estar certa a depender do pedido, gente. Essa também poderia estar certa porque a gente não sabe qual é o pedido. Cuida-se de interesse difuso, afastando a possibilidade de o consumidor ter atuado como litisconsorte? Essa está errada porque, mesmo sendo direito difuso, ele poderia se habilitar e fazer um pedido individual. Olha, quero aproveitar e quero a minha indenização aqui. Deverão os consumidores individuais ingressar com medidas autônomas, distribuídas por conexão à ação civil pública originária, na medida em que o montante indenizatório da sentença será integralmente revertido em favor do fundo? Não tem como saber porque a gente não sabe qual o pedido. Eu não marcaria essa letra D. Eu marcaria a letra A ou a letra B. Na dúvida, eu marcaria a letra A. Tá? Vamos ver qual que é o gabarito. É a letra A. Mas olha, questão controversa, tá? Questão controversa porque a letra B não está errada a letra B, porque a gente não sabe qual que é o pedido. Então, acho bastante questionável. Aposto aqui que na opção de comentários dessa página, muitas pessoas devem ter comentado e falado sobre isso. Pessoal, vamos terminando aqui a nossa live de hoje. Foi 1 hora de duração certinho, né? Como previsto. Agradeço demais os feedbacks, as participações de vocês nas nossas lives do IESB sobre direito do consumidor, com essa ênfase em fazer um aprendizado com base não só na sua atuação futura prática, mas também na solução de questões do AB. Fiquem bem, até a nossa próxima live. Valeu!